Que alegria estarmos juntos novamente pelo grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Meu nome é Patrícia Bono e seguindo dentro do tema do mês do grupo Aulas da Vida, Como Melhorar a Vida, o título que me coube hoje trazer para vocês, para a nossa reflexão, é buscar o conhecimento. No Livro dos Espíritos, questão número 18, Kardec pergunta: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Vamos ver a resposta dos Espíritos. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Vamos pensar sobre essa resposta dos Espíritos. Então eles respondem a Kardec que conforme nos depuramos, ou seja, conforme evoluímos um tanto mais, o véu que obscurece em nosso entendimento vai sendo retirado. Tá? Então, Kardec nos diz que nós temos duas asas para a nossa evolução completa. Então, nós temos aí dois caminhos a percorrermos para a nossa evolução completa. Nós temos o caminho do conhecimento, do intelecto, e nós temos o caminho da moralidade. Kardec também nos diz que o conhecimento mais apurado, quando buscamos o conhecimento, quando ampliamos o nosso intelecto, deveria ser, sim, uma possibilidade de maior evolução espiritual, ou seja, evolução da moralidade também. Mas nem sempre os dois andam juntos. Nem sempre esses dois caminhos percorremos com a mesma intensidade, com a mesma boa vontade, conquistando esses dois caminhos. Às vezes, muitos espíritos possuem um intelecto apurado, mas totalmente inferior na moral, na sua moralidade. Ainda não conquistou a moralidade. Temos também espíritos com uma moral mais elevada no entendimento do que significa ser, caminhar dentro da moralidade, de Jesus, mas ainda com o intelecto um pouco abaixo. Então isso vai de acordo com aquilo que buscamos, Mas Kardec afirma que o nosso intelecto mais apurado, com maior conhecimento, nós temos mais probabilidade de entendermos a necessidade dessa conquista moral, mas nem sempre caminhamos desta maneira. Tá? Então, os Espíritos nos dizem que quando nos depuramos, quando começamos a entender a necessidade do nosso crescimento espiritual, dessa moralidade, os véus também vão se dissipando. Então, uma coisa vai puxando a outra, um caminho vai levando ao outro. Aí vai de acordo com aquilo que estamos buscando no momento. Mas um caminho sempre levará a outro. Mas que para compreendermos certas coisas, continua a resposta dos Espíritos, nós necessitamos ainda de certas faculdades que ainda não possuímos. Então, muitas coisas ainda estão ocultas para nós e vão permanecer ainda por um certo tempo ocultas para nós. Como quando Jesus esteve encarnado entre nós. Jesus, naquele momento, e que se perpetua até agora, nos trouxe muito conhecimento. E aquele povo que esteve com ele naquele momento recebeu um manancial incrível de conhecimento da vida futura, da vida espiritual, das leis de Deus, mas dentro de um contexto que sabemos que ele se reportava sempre àqueles irmãos dentro por parábolas,
né, dentro do cotidiano da vida daquelas pessoas para que eles pudessem compreender algo mais. E também Jesus se limitou em muitos momentos daquele ensinamento, porque não haveria condições de ir a algo além. Ele deixou todas as sementes de todos os ensinamentos necessários. No Evangelho de Jesus nós temos todos os ensinamentos necessários, mas não aprofundados, né, daquele momento, porque aquelas pessoas que conviviam ali, que estavam encarnadas ali naquele momento da humanidade, não conseguiria compreender. Muita luz ofusca, não é mesmo? Então Jesus, como um grande professor, um grande mestre, um grande pedagogo e psicólogo, ele soube como dimensionar esses ensinamentos, como passar esses ensinamentos, né? Mas ele nos diz, naquela época, já nos disse, que pediria ao Pai que enviasse um Consolador prometido, o Espírito da Verdade, que nos traria maiores elucidações de sua palavra. Então nós temos aí a doutrina espírita. Kardec pergunta aos espíritos em relação à progressão dos espíritos. Ele pergunta assim, se alguns espíritos são criados maus e outros são criados bons. Se dentro da criação divina há essa diferença, então alguns espíritos são criados maus e outros espíritos são criados bons. Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos dizem que não, que a criação é a mesma. Somos criados exatamente da mesma maneira, todos nós, né? E somos criados simples e ignorantes. O que os espíritos quiseram dizer com simples e ignorantes? Eles querem dizer, então, no sentido relacionado à ciência, ao conhecimento, né? Então, nós vamos, para entender melhor essa resposta dos espíritos, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre uma parte do criacionismo. No capítulo 12 do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, Kardec, então, transcreve uma parte do Evangelho, né, do Velho Testamento, e ele transcreve nesse capítulo 12, e é assim o texto. Ora, o Senhor Deus plantara desde o início um jardim delicioso, no qual colocou Adão, o homem que tinha formado. O Senhor Deus tinha também produzido da terra toda sorte de árvores belas à vista e cujos frutos eram agradáveis ao gosto. E a árvore da vida, no meio do paraíso, como a árvore da ciência do bem e da ciência do mal. O Senhor tomou, pois, o homem e o colocou no paraíso de delícias, a fim de que ele o cultivasse e o guardasse. Deus lhe fez também um comando e disse-lhe assim: comei de todas as árvores do paraíso, mas não comeis jamais do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque se o comeis, morrereis muito certamente. Bom, aqui nós temos que analisar todas esse texto, esse contexto, essas palavras. Sabemos que não podemos levar este texto de uma interpretação de forma literal, ou seja, ao pé da letra, palavra por palavra, porque sabemos que é um quadro alegórico, é uma simbologia apenas, né, que nos traz aí ensinamentos, mas é apenas uma simbologia, um quadro alegórico. Nós temos que refletir sobre isso, né? Não podemos jamais tomarmos a forma deste texto pela essência do que ele quer dizer. Então, nós podemos entender assim: quando Deus, aqui na forma alegórica, né, diz que não é
para comer do fruto da árvore da vida. Que árvore da vida é essa? Da ciência do bem e do mal. Ora, o que a doutrina espírita nos ensina sobre a criação? Né? De uma forma bem sucinta, que é dentro daquilo que podemos compreender e assimilar no momento, né? Mas desde a criação, que foi aquele princípio anímico, aquele princípio de vida, né? O princípio anímico, bilhões e bilhões e bilhões de anos até que aquele princípio anímico, que vivia apenas do instinto, né? De se alimentar, de se reproduzir, né? De se proteger, passou a se tornar um espírito. Quando houve essa transformação, essa evolução através de milênios e milênios que nós sabemos definir, né? Então, quando houve essa evolução de princípio anímico para espírito, neste momento, então, aconteceu a oportunidade, a possibilidade da consciência e a ciência do bem e do mal. A possibilidade de aprender, de adquirir o conhecimento, tendo então, a partir desse momento, se temos a oportunidade, possibilidade de adquirir conhecimento, temos a consciência. Se temos a consciência, passamos a ter o livre-arbítrio. Passamos a ter então a possibilidade de decidirmos, de tomarmos as nossas decisões. Então, se temos este conhecimento, se já temos a possibilidade, né, do conhecimento e da possibilidade de tomarmos as decisões, é o que está no texto. Se comermos desse fruto, dessa árvore da ciência do bem e do mal, né, ou seja, então chegando nessa evolução, nós temos totalmente responsabilidade pelo nosso destino. E muitas vezes, como diz o texto, se comeis, morrereis muito certamente, porque infalivelmente nós vamos errar. Nós vamos errar, nós não vamos buscar o conhecimento correto, nós não vamos tomar as decisões corretas por um longo período, até que possamos acertar todo este movimento em nós. Então, é dessa forma que nós temos que analisar esse texto. E por que é importante trazermos esse texto para o nosso encontro de hoje? Bom, o tema do nosso encontro de hoje é buscar o conhecimento. Então, nós temos que conhecer, mesmo que palidamente, mesmo que bem resumidamente, por cima, esta ideia trazida para nós, esta da criação, de como chegamos até aqui, que é muito importante. E também, dentro deste conhecimento, nós vamos falar da lei de reencarnação. A lei de reencarnação, que nós, espíritas, tomamos como certa e verdadeira, nós entendemos a vida assim, nós somos reencarnacionistas, nós entendemos, e a doutrina espírita nos traz, Jesus já nos trouxe esse ensinamento daquela forma, né, daquele momento, de que nós temos que renascer de novo. Por que renascer de novo? Porque nós, a partir do momento que adquirimos a consciência e a capacidade de decidirmos, nós erramos muito. Porque nós ainda não compreendemos da maneira correta as leis de Deus. Não compreendemos da maneira correta o caminho a ser seguido por nós. Então nós nos desviamos. E dentro desses desvios, nós construímos para nós problemas, dificuldades, para nós e para outros, né, que estão conosco, e outros espíritos que estão conosco. Então nós precisamos da vida na Terra, da vida material, para quer seja nesse planeta ou em outro, conforme as nossas necessidades e condições. Nós precisamos, mas vamos falar aqui do nosso planeta Terra, né? Porque é aqui que estamos. Então, nós precisamos do retorno à matéria para o quê? Para construirmos caminhos corretos, para
sanarmos os nossos débitos com os nossos outros irmãos, a quem ofendemos em algum momento das nossas experiências terrenas, né? E a quem criamos dificuldades. Então, as reencarnações são para isso. Para o quê? Para nos depurarmos, para evoluirmos como espíritos, adquirirmos conhecimento e evoluirmos como espírito. Então, a reencarnação é essa função da reencarnação para nós. Agora, se então somos reencarnacionistas, aceitamos a lei de reencarnação. O que a reencarnação traz para nós também, além da possibilidade, oportunidade de trabalho para o nosso progresso espiritual e auxílio aos nossos irmãos? Se hoje estamos aqui, nessa condição, cada um dentro da sua realidade, né? Amanhã, numa próxima existência terrena, numa próxima reencarnação, estaremos em situações diversas. Estaremos em outro local, possivelmente, ou não, mas poderemos estar em outro local, em outro país, falando outra língua, né? Vivenciando outro costume, outra cultura, sermos de outras etnias. Então, a reencarnação deveria nos trazer, quem reconhece a reencarnação como lei universal, como lei de Deus, deveria nos trazer, então, a nos livrarmos do preconceito, de qualquer espécie. Por quê? Porque já passamos por várias situações, fomos vários espíritos reencarnados em várias condições, em todos os sentidos, né? Estamos hoje desta forma, nestas condições, nesta aparência. Nas próximas reencarnações seremos diferentes. Claro que tudo dentro da nossa necessidade, da nossa condição, mas seremos diferentes. Estaremos em outro lugar, em outro ambiente, de outra forma, né? Com outras circunstâncias, com outra aparência. Então, ela deveria nos livrar dos preconceitos, se temos essa verdade em nós. Isso é um ponto, né? É um ponto importante que temos que refletir. Agora, se pensarmos na teoria da criação da alma no momento do nascimento, no momento, né, do nascimento. Então, se pensarmos na criação da alma como teorias que existem, né? Então, a alma é criada no momento que se nasce. Nasce o bebê, a alma é criada para aquele corpinho, né? Para se desenvolver com aquele corpo. Se pensarmos nesta teoria, aonde está a justiça de Deus? Porque se pensarmos e aceitarmos essa teoria, nós então estamos deixando de lado a lei da reencarnação. E como vamos explicar tantas diferenças entre nós? Né? Como vamos explicar espíritos em condições melhores, em saúde financeira, em relacionamentos, em felicidade na vida, espíritos em condições muito mais difíceis, em qualquer sentido, crianças, né, que desencarnam, ainda crianças, né, espíritos que desencarnam precocemente, ainda na tenridade, né, são infantis e ainda desencarnam. Para onde vão? Qual é o critério de Deus, então, para seus filhos, para a sua criação? Se somos criados apenas dentro para esta vida, no momento do nosso nascimento, qual é o critério de Deus para que um filho dele seja agraciado com tantas coisas boas e o outro com tanto sofrimento? Onde está aí a justiça divina? Não está, não tem, se analisarmos nessa condição. E tem algo que essa teoria nos exime e que não é a ideia correta. Se então somos criados naquele momento,
Vamos nos extinguir com a morte do nosso corpo físico, não é? Então nós não temos solidariedade nenhuma com nenhum irmão nosso que está convivendo conosco. Porque nós não temos solidariedade no passado, porque nós não temos um passado. Nós não temos solidariedade para o futuro, porque não temos um futuro. Entende? Então, essa teoria nos tira de toda a ideia dessa união familiar, de sermos essa família universal, de termos responsabilidades uns com os outros, a não ser nesta vida, né? Porque tudo se extingue e não temos vidas anteriores. Por isso a lei da reencarnação nos traz esta responsabilidade, nos traz essa noção de que somos sim, responsáveis por nós e somos solidários aos nossos irmãos. Isso faz toda a diferença, isso é muito importante, né? E por que estamos falando do criacionismo um pouquinho, estamos falando um pouquinho da ideia da reencarnação, né? Por que estamos falando? Porque muitas vezes não entendemos as coisas da vida porque não temos o conhecimento. E a lei da reencarnação, ela nos traz um grande conhecimento, se buscarmos, né, esse conhecimento. E vai nos trazer entendimento de muitas coisas da vida, da nossa vida, da vida daqueles que estão à nossa volta, né? Vai nos trazer, facilitar esse trabalho que temos que construir aqui, em nós mesmos. Então, tudo é o conhecimento. E aí nós temos a lei da reencarnação, nós temos a lei de causa e efeito, a lei do progresso, a lei de sobrevivência, tudo lei natural, tudo lei de Deus, né? E que se conhecermos, mesmo apesar, né, das nossas limitações, que ainda não temos aquelas faculdades necessárias que os espíritos responderam a Kardec, mas já temos a condição de entender um pouco. E esse um pouco que possamos entender já vai nos trazer paz e consolo. Eis aí o Consolador prometido. É através do conhecimento que a doutrina espírita nos consola. Conhecimento das leis de Deus, conhecimento da vida espiritual, conhecimento de nós mesmos, né? Então, aí está o nosso progresso, é o conhecimento. Jesus sempre dizia a Pedro, isso está no livro de Humberto de Campos, Boa Nova, que o homem do mundo, somos nós, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. O que Jesus queria sempre dizer a Pedro. Pedro, nós sabemos, ele era um espírito voluptuoso, né, naquela época. Sim, ele tinha todos aqueles defeitos que nós temos ainda hoje em dia, né? Ele era como nós, né? Ele tinha seus preconceitos, sim, né? Seu machismo, sua intolerância com as outras pessoas, sim, como nós somos. Pedro também era assim. E Jesus sempre alertava Pedro, né, quando da crítica a alguém, quando do apontar do dedo, do julgamento. Jesus sempre alertava Pedro. E ele dizia: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, o que Jesus estava mostrando para Pedro? Que o homem do mundo, que somos nós e que também era Pedro naquele momento, e todos os discípulos, que nós erramos muito mais porque não conhecemos, porque somos ignorantes no conhecimento das leis divinas. Nós somos frágeis, muito mais do que somos maldosos. Então Jesus estava trazendo esse conhecimento para Pedro. Tanto que após, na madrugada, né, na noite que Jesus foi preso, enfim, naquela madrugada nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus já o tinha advertido sobre isso. Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí sim, após essas 3 negações em que ele ficou arrasado, obviamente, né?
porque como ele foi negar a Cristo, que ele entendeu essas palavras de Jesus. Ele errou, e ele errou gravemente naquele momento, mas muito mais por falta de conhecimento, por fragilidade, do que por ser perverso. Então, é interessante pensarmos nessa frase do Cristo, né? Uma frase simples, singela, uma frase pequena, mas que, se refletirmos sobre ela, pode mudar muito os nossos conceitos em relação a nós mesmos e em relação ao nosso irmão. Muitas vezes erramos, e o nosso irmão também, por falta de conhecimento, por fragilidade, não por perversidade. Veja bem, Jesus não falou todas as vezes, Jesus falou muitas vezes, ou seja, muitos espíritos são assim. E nós temos que analisar isso então, né? E refletirmos sobre isso. Quando buscamos o conhecimento, e aqui nós temos o conhecimento do intelecto, né? O conhecimento nosso aqui da vida terrena, né? O conhecimento quando vamos à escola, quando estudamos algo, é um conhecimento que faz parte da nossa evolução, né? E também, é óbvio, o conhecimento da vida espiritual. Tudo isso é conhecimento para nós. E nós temos que entender uma coisa, que mesmo que, vamos pensar assim, nas mais remotas, longínquas, distantes constelações, até a minúscula partícula do átomo, tudo é criação de Deus. Então, qualquer conhecimento que passamos a ter, tudo faz parte das leis universais. Tudo faz parte das leis de Deus. Então, nada fica fora da lei de Deus, porque tudo é criação dele. Lembre, os Espíritos falaram a Kardec, quando Kardec pergunta, na primeira questão, né, do livro dos Espíritos, ele pergunta o que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. E os Espíritos respondem, é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, nada que existe, nada que possa ser criado aqui na Terra, né, na matéria, nada fica fora da criação de Deus, porque ele é a causa primária de todas as coisas. E nós temos sempre a mania de desassociar, de separar, né, as coisas do que criamos, do que aprendemos, com o nosso Criador, com a causa primária de todas as coisas. Então, é Deus. E quando buscamos esse conhecimento, todos, esse vasto conhecimento que possamos buscar aqui e ali, nós nos tornamos mais fortes e torna-se mais fácil passarmos pelos problemas da vida. Aqui focando, né, mais nesse conhecimento da vida espiritual e das leis universais. Por quê? Como no caso da lei de reencarnação. Se conhecemos, se buscamos entender e compreender, quão mais fácil será aceitarmos, né, a nossa vida, as nossas dificuldades. Quão mais fácil será aceitarmos a convivência com aquele irmão mais difícil, aquele familiar mais complicado. Por quê? Porque o conhecimento nos trará essa oportunidade, essa possibilidade de reflexão, de passarmos a entender melhor essas leis que nos regem. Então, Jesus já nos disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, do que a verdade vai nos libertar? De nós mesmos, daqueles nossos enganos, dos nossos preconceitos, das nossas limitações, né? E vai nos libertar de tudo isso que trazemos em nós ainda e que não é o legal de termos. Nós temos que nos livrar de certas coisas, mas é o conhecimento que vai nos trazer essa possibilidade de seguirmos adiante de uma melhor maneira. E vai, então, obviamente, tornar mais fácil a nossa vida. A partir do momento que entendemos melhor as coisas, né, aceitamos. Não aceitarmos por imposição, porque nos disseram que era assim, aqueles dogmas, né, que sempre foram trazidos para nós. Então, é assim,
e acabou, é assim e ponto. Não, não é assim. Porque um dia a imposição já não vai nos agradar mais, né? Porque nós pensamos, nós temos condições de refletir e tomar as nossas decisões. Então é o conhecimento, é o entendimento através do conhecimento, de verdadeiramente entendermos. Isso nos trará essa mudança, essa melhora da nossa vida, é o conhecimento. E aí nós temos, como consolador prometido, esse manancial maravilhoso de conhecimento, que é a doutrina espírita. Nós temos então o Pentateuco espírita, que chamamos, né, os 5 livros básicos da doutrina espírita, trazidos para nós, compilados para nós por Kardec, dos ensinamentos dos espíritos. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, que Jesus prometeu para nós. Queria nos elucidar muitas questões, nos mostrar mais a fundo a questão da vida espiritual, da nossa responsabilidade diante da vida, né, do nosso destino, dos irmãos que estão à nossa volta, do mundo, da humanidade em geral. Todos nós somos responsáveis por tudo, né? Então, nós temos o Pentateuco espírita, nós temos o Livro dos Espíritos, que é o resumo da filosofia espírita. Nos traz as informações de quem somos, de onde viemos, para onde vamos. É o Livro dos Espíritos. Nós temos o Livro dos Médios, que nos traz a base científica do Espiritismo, né? Que é importantíssimo. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz as maravilhosas interpretações dos ensinamentos de Jesus, de uma forma que possamos compreender, possamos nos aprofundarmos, né? Nós temos o Céu e o Inferno, que é o livro que nos traz o Código Penal da vida futura, né? A revelação do que nos espera na vida espiritual, que é a nossa vida verdadeira, de acordo com o que fazemos aqui, da forma que atuamos aqui na vida terrena. E nós temos a Gênese, o livro A Gênese, que nos traz a origem e a evolução do universo, né, pela ótica espírita, certo? E nos traz também elucidações sobre os milagres e as predições, para que possamos entender realmente como funciona todo esse processo, né? Então nós temos esse manancial, e fora as outras obras, né, de Emmanuel, de André Luiz e outros espíritos que nos trazem tantas informações. Conforme formos evoluindo, mais informações nos serão trazidas. Mas nós já, esse Pentateuco, as 5 obras básicas da doutrina espírita, já nos traz informações, tanto conhecimento, para que possamos melhorar a nossa vida. Nos trará entendimento, consolo, elucidações preciosas. Nos traz a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, de forma clara e abrangente, para que possamos escolher sempre um melhor caminho a seguir através do conhecimento. É sempre o conhecimento. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz assim, né, a Kardec: é uma informação, é uma orientação, e que nós carregamos conosco, nós espíritas. Então ele diz: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Ou seja, nossa moralidade, nosso melhor sentimento e a nossa busca pela instrução, pelo conhecimento, que esse é o importante, né? É uma sábia recomendação do Espírito de Verdade. Aí nós temos em Paulo, na Epístola de Paulo aos Romanos, também uma informação, uma orientação preciosa para nós. Paulo diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, qual que é a vontade de Deus? Qual que é o objetivo de termos sido criados por Deus? Nos tornarmos espíritos perfeitos, espíritos puros. Esse é o objetivo da nossa criação, nos tornarmos espíritos perfeitos. Então essa é a boa e agradável vontade de Deus, que Paulo, nos diz. Então Paulo também nos diz que não podemos nos conformar, ele diz conformar com este século, mas é um conformar, não podemos nos conformar com ideias retrógradas, não podemos nos conformar com imposições que não nos elucidam no entendimento, não nos trazem conhecimento verdadeiro e não nos trazem paz e consolo, porque são imposições. Então, Paulo diz que nós temos que nos transformar através da renovação da mente. E o que significa isso? Através do conhecimento. Que busquemos o conhecimento. Que tenhamos essa boa vontade de nos instruirmos em vários aspectos da nossa vida. Em vários aspectos. E que, principalmente, possamos conhecer, que busquemos o conhecimento da vida espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, é a nossa vida espiritual. Que possamos buscar esse conhecimento, esse entendimento das leis universais, de como melhor viver a nossa vida. Esse é o resultado de buscar o conhecimento. Nós vamos viver melhor a nossa vida, com aceitação, com entendimento, com compreensão. Eliminaremos em muitos casos e muitas vezes a revolta, porque passaremos a compreender. E quando compreendermos, vamos aceitar. Por quê? Novamente, não por imposição, mas por entendimento. Vamos entender que isso é isso por isso. Estamos assim, por conta deste caminho que seguimos, por termos infringido tal e tal lei. Então é entendimento. E a partir desse momento que passamos a entender, mesmo dentro de todas as nossas limitações, nós vamos começar a construir em nós um pensamento diferente. Vamos começar a mudar a nossa forma de encarar a vida e aos nossos irmãos. Vamos começar, então, a melhorar todo esse entendimento, toda essa convivência. A convivência será alterada, porque passaremos a compreender e entender, e passaremos a compreender e a entender a nós mesmos, que também é um entendimento muito importante e necessário para o nosso crescimento espiritual. Então, meus amigos, tudo é conhecimento. Não podemos ficar fechados, dentro da escuridão da ignorância. Nós temos que iluminar a nossa mente, buscarmos o conhecimento, sem medo de não compreendermos, sem medo do que estamos recebendo desse conhecimento, porque o conhecimento bom é verdadeiro e nos trará essa paz e esse consolo que necessitamos para melhorarmos a nossa vida. Então é a busca do conhecimento que vai nos transformar. Não podemos nos conformar, com o mundo e com os enganos do mundo. Não podemos seguir como esse caminho de enganos do mundo, como muitos espíritos fazem. Por quê? Porque todo mundo faz. Eu não penso, eu não raciocino muito, eu vou seguir como todo mundo vai. Mas aí, se eu buscar o conhecimento, eu vou ter capacidade de fazer a minha escolha. Que seja sim, sim a sua palavra, disse Jesus, ou que seja não, não. Então eu vou saber exatamente o caminho que eu quero seguir. Eu vou saber exatamente quando falo sim e quando falo não. Eu não vou mais seguir a multidão, Eu vou seguir a minha consciência. E isso que é o importante.
seguirmos a nossa consciência dentro desse ensinamento. E Paulo sempre exorta, sem a violências, né? É uma renovação de mente, ele deixou bem claro. Nós temos que nos transformar através dessa revolução na nossa mente. Nossa mente. É isso que é o importante. E por que nós temos que construir tudo isso? Por quê? Nós temos que construir esse entendimento. Até a fé nós construímos com esse entendimento. Porque a fé cega, aquela fé imposta, não é? Aquela fé que é assim porque Deus quis, e assim nós vamos levando a vida, porque Deus quis, não. O objetivo de Deus para nós é um só, é que possamos nos tornar espíritos puros e perfeitos, e consequentemente felizes, plenos. Nós nos desviamos, porque nós não compreendemos. Então, Kardec nos diz que a fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então hoje construímos em nós, através desse conhecimento, essa fé inabalável, que hoje, amanhã, depois, na nossa eternidade, ela estará conosco, porque ela é inabalável e ela foi construída através da nossa razão, dentro do nosso conhecimento, dentro do nosso aprendizado. Aí está, então, o caminho da nossa evolução a seguir. E é claro, o conhecimento que adquirimos tem que nos levar à transformação das nossas atitudes, né? Porque também não adianta o conhecimento se ficarmos na inércia. Nós temos que nos auxiliarmos uns aos outros, nós estamos aqui para isso, né? Nós convivemos com todos esses espíritos para isso. Então é o conhecimento e a ação, é o conhecimento e o trabalho no bem. Essa é a receitinha aí do nosso crescimento, da nossa evolução espiritual, né? Aos poucos, vamos galgando um pouquinho aqui, um pouquinho ali e vamos evoluindo, né? E isso que é importante que nós temos que perceber, é aos poucos, porque Jesus sabe das nossas limitações. Jesus sabe ainda o tempo que temos a percorrer, mas Ele espera de nós esse nosso trabalho e essa boa vontade, porque isso só pode partir de nós, né? Que possamos então seguir nessa boa vontade. Um garotinho sempre observava sua mãe, ele sentava aos pés da sua mãe e observava sua mãe bordando um tecido. E ele olhava aquele avesso do tecido e não entendia nada. Era uma bagunça de traçados, de linhas umas sobre as outras, era uma confusão de cores. Ele não entendia, ele não conseguia ver nada ali, apenas aquela confusão. E um dia ele perguntou: mamãe, por que a senhora fica aí tanto tempo sentada, fazendo essa confusão? O que está acontecendo? Eu não enxergo nada aí. E a mãe então responde ao seu filho: filho, você não enxerga porque está vendo o avesso, né? Está vendo o avesso. E ele pergunta: mamãe, mas o que é avesso? O avesso, meu filho, é aquilo que nós precisamos fazer para concluir a beleza do trabalho. O menininho, o garotinho ainda não entendeu muita coisa não, deixou para lá e foi brincar. Acabando o bordado, a mãe chama novamente o garotinho e mostra: olha, meu filho, terminei o meu trabalho. E mostra ainda o lado do avesso. E ele diz: mas mamãe, terminou? Mas eu não vejo nada, eu só vejo uma confusão, uma bagunça, ainda não estou entendendo. Então ela vira o trabalho para o lado correto. E o menininho então fica maravilhado, porque ele é o maior e mais bonito desenho que ele já viu em toda a sua vida. E o menininho então pergunta: mamãe, que coisa linda, como que você conseguiu fazer isso? E a mãe responde: trabalhando muito bem o avesso. Ou seja, meus amigos, essa singela historinha vem nos trazer uma grande reflexão. Nós muitas vezes não entendemos a vida, trabalhamos errado a nossa vida,
seguimos caminhos tortuosos, permanecemos nos erros e nos enganos, né, construindo para nós um destino de infelicidade e sofrimento. Por quê? Porque estamos só vendo o avesso. Nós estamos apenas vendo as dificuldades, estamos vendo as imperfeições, estamos vendo a confusão. Se compreendermos, se buscarmos o conhecimento, nós vamos entender que existe lá na frente algo que nos espera, mas que é necessário para atingirmos essa plenitude, o nosso trabalho dentro desse avesso da vida. Então, que possamos compreender esse trabalho da vida que às vezes nos parece um pouco perdido, às vezes fora de propósito, porque ainda não compreendemos. Que possamos trabalhar essa vida, que seria o avesso do bordado, com carinho, com determinação, buscando o conhecimento, com boa vontade, para que possamos, no momento certo, abrir esse trabalho que é a nossa página da vida e vermos o melhor e mais lindo desenho que construímos através do nosso trabalho do avesso. Vamos refletir sobre isso e buscar o nosso conhecimento para melhorarmos a nossa vida. Eu agradeço a atenção de todos. Fiquem todos na paz de Jesus. Obrigada.